quebrar, Senhor Jesus, e mover, Pai, tudo aquilo que nos impede de fazer o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu fiz que nem aqueles livros, né, que às vezes as pessoas começam de trás para frente. Tem filme, às vezes a gente começa de trás para frente, né? Começa aquela cena, né? Aí às vezes a gente olha assim, não entende nada. Eu pedi para colocar um fundo, né? Aí você não entende nada, aí você pega depois, no desenrolar, vai compreendendo. Eu quero pregar hoje aqui para a igreja, irmãos, sobre o profeta chamado Jonas, né? Que muitos colocaram o apelido dele de o profeta Fujão, né? Aqui o título da minha Bíblia fala o chamado e a fuga, né, de Jonas. Irmãos, a palavra diz que no capítulo 1 que o Senhor deu uma ordem a Jonas. O Senhor disse para ele: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que ao invés de ele ir para Nínive, ele compra uma passagem de navio e vai para Tarso. Igreja, eu quero aqui já fazer um parênteses, né? Que muitas das vezes nós olhamos a vida das pessoas que estão ministrando, que estão fazendo a obra de Deus, e você vê que Jonas era um profeta. Jonas era um homem que o Senhor já vinha o capacitando há muito tempo, vinha lapidando ele há muito tempo. E chegou um certo dia que o Senhor falou: olha, eu quero que você vá lá pregar em Nínive. Mas ali, igreja, a palavra de Deus fala que Jonas não quer pregar em Nínive. Jonas não quer ir até aquela cidade. E ele, por conta própria, decide ir para outro lugar. Eu vou dizer com as minhas palavras, que às vezes aqui, igreja, facilita o entendimento. Ele decide se esconder. Sabe, às vezes, igreja, eu me pego fazendo essas coisas. Às vezes eu prefiro escolher o que é mais fácil para mim. E às vezes esse mais fácil para mim acaba se tornando mais difícil. Às vezes, irmãos, eu falo assim: eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou magoar aquela pessoa. Eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou criar desamizade. Mas, igreja, não tem coisa pior que você vê, por uma omissão sua, uma pessoa se perder, uma alma se perder. E qual é o preço? Você vê que Jonas não está medindo isso. Jonas não está medindo, igreja, o que o Senhor quer. Mas se Nínive chega num ponto espiritual que ele começa a selecionar, começa a querer escolher o destino da tua vida. Ei, uma vez separado, uma vez ungido, uma vez consagrado, não é mais você que te dirige, mas sim o Senhor que guia. Aleluia. É o Senhor que mostra o caminho. Pregamos tanto isso, mas muitas vezes não vivemos. Vamos compreender aqui, aleluia, um pouquinho, o que é chamado. Quando você é chamado, seja para a área do louvor, seja da área da intercessão, seja na área, irmãos, da pregação, do evangelismo, de missões, seja qual for essa área, sempre vai ter um departamento, sempre vai ter uma situação, uma pessoa que vai te trazer uma sensibilidade e uma vontade de você parar, de você desistir. Sabe, irmãos, que muitas das vezes nós fazemos coisas e trabalhamos com tanto amor, com tanto carinho, mas o inimigo das nossas almas sabe nos ferir, ele sabe nos machucar, e ele sabe, igreja, aonde te tocar. Por incrível que pareça, ele sabe.
E muitas das vezes, igreja, eu não sei, igreja, te dizer ao certo a real situação. Eu vou levantar algumas hipóteses e teorias aqui, de que Jonas não queria ir até aquela cidade. Mas lá no íntimo mesmo, às vezes, igreja, eu meditando nesse texto, eu vejo que faltava para ele, aleluia, era entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, igreja, falta sensibilidade a nós. E nós olhamos e começamos a ser seletivos. Eu vou pregar para A, mas para B não fui com a cara de B. Eu vou pregar para C, mas para D não, porque eu não fui com a cara. Mas você viu como é que ele falou comigo? Você viu como é que ele foi grosso? Fui dar a mão para ele, fui dar a mão para ela. E muitas das vezes, igreja, se tornamos seletivos. Sem perceber. Ainda mais no tempo de hoje, né? Chegou, disse que é de esquerda, disse que é de direita. Tem gente que não senta nem na mesma mesa mais. Aleluia. E Jonas faz a sua escolha. Ele decide se esconder. O pior escolha que nós podemos tomar, igreja, é escolher se esconder. Quanto mais fugirmos, parece que o monstro vai ficando maior. Quanto mais evitamos, o monstro vai se aumentando. E é exatamente isso que acontece agora na vida de Jonas. Jonas compra uma passagem, igreja. Entra no barco como um desconhecido. Ninguém me conhece. Aqui ninguém vai me ver, ninguém sabe a minha história. Vou ficar aqui tranquilo. Como se não bastasse, igreja, ele procura ali no fundo do barco, entre ali as cargas, e escolhe um lugar para dormir. Ele quer descansar, ele quer ficar ali e não ser visto. Não quer ali, igreja, compartilhar nada, viver nada. Ele quer só ir para Tarso, lugar diferente de onde Deus havia determinado que ele fosse. Quero destacar 2 pontos aqui. Primeiro, a nossa rebeldia. Para fazer missões, igreja, há necessidade de haver renúncia. Renúncia de nós mesmos. Quando eu tive a oportunidade de algumas vezes evangelizar no centro da cidade, e muitas das vezes, igreja, ali as pessoas muito sujas, você não tem noção do grau de sujeira, você não tem noção. Pode imaginar, a pessoa está ali daquele jeito, e às vezes o cheiro, irmãos, só de chegar perto, você fala, meu Deus, é um ser humano mesmo? Às vezes você olha feridas, sabe, machucados assim, um hospital urgente. E você estaria desesperado, uma ferida, um machucado daquele, uma enfermidade daquela, e ali daquela pessoa vai ali, tocada ali, e o Espírito Santo toca no teu coração e fala, dá um abraço. Quantas vezes a igreja estava ali, sabe, e o Espírito Santo tocava em mim e falava, dá um abraço. Fala, Jesus, dá um abraço. Fala, meu Deus. E vou confessar que muitas vezes eu não abracei. Muitas vezes eu fui surpreendido e recebi um abraço. Mas abraçava, sabe, igreja? Sabe assim, eu não conseguia chegar próximo. Eu não conseguia. Até que um dia, eu me deparei, igreja, com um familiar meu, nas mesmas condições. E eu pude ali, igreja, encontrá-lo e abraçá-lo. E ali, igreja, Deus fez com que essa trava no meu coração se desfizesse. Toda vez que eu vejo uma pessoa nessa situação, eu lembro deste familiar. E o amor de Deus vem no meu coração e fala, abraço. Mas eu não conheço, eu não amo, porque ele não é da minha família, eu não conheço. Mas aquele que me enviou, aleluia, o amou primeiro. Aleluia. Fala
para o irmão que está do seu lado, para fazer missões requer renúncia. E a minha e a sua rebeldia impede muitas das vezes da palavra de Deus chegar na vida de outras pessoas. O amor de Deus chegar na vida de outras pessoas. Outro dia viralizou um rapaz evangelizando na cidade com violão e ele cantando, de repente passou um travesti ali, e ali começou a cantar com ele, e foi tocado pelo Espírito, e todo mundo percebeu na hora que o Espírito de Deus toca. Aí muitos podiam falar, mas é travesti, mas é isso, mas é aquilo, e as pessoas apontando ali e falando da vida da pessoa. Ei, meu irmão, nós não estamos aqui para falar da vida de ninguém, nós estamos aqui, aleluia, para pregar o Evangelho santo, puro, aleluia, e a palavra de Deus ela é fiel, que aquele que crê, for batizado, será salvo. Eu não tenho o poder de salvar, você não tem o poder de salvar. Não seja rebelde. Responda ao chamado de Deus na sua vida. Glória a Deus. Faça o que o Senhor determinou para você fazer. E a Bíblia fala, né, que nós possamos fazer bem feito, com excelência, que muitas das vezes nos falta. Com excelência e amor. Igreja, quero te contar uma coisa. Como que uma pessoa pode se esconder de Deus? Já vamos pensar nisso? Como que nós nos escondemos de Deus? Eu estava meditando na Bíblia e você vê aquela passagem que Adão e Eva estão no jardim e após eles comeram o fruto, e a palavra do Senhor fala que todo final de tarde o nosso Deus ia lá e se encontrava com eles. Só que nesse dia eles resolveram se esconder. E eles estão ali escondidos e o Senhor perguntando: cadê você, Adão? Cadê você, Eva? Cadê você? Irmãos, como assim o Senhor perguntando: cadê você? Isso, igreja, não é que o Senhor não sabia onde estava Adão, não é que não sabia onde estava Eva. Ele sabia. O que ele estava procurando era a sua ligação com ele. Aleluia. Porque quando nós desobedecemos e deixamos de fazer a vontade de Deus, igreja, nós nos desligamos dele. Estão entendendo? E essa questão de ligação com Deus é o que mais importa na vida do homem. Tanto é que Jesus Cristo, o plano de salvação, aleluia, era para nos reconectar com o Pai que foi desligado. Glória a Deus. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Amém. O que nos liga a Deus? É fazer a vontade de Deus. Jonas estava fugindo. Jonas estava agora escondido, achando que Deus não sabia onde ele estava. Mas o Senhor ali agora envia um grande vento sobre aquela embarcação. E aquela embarcação agora começa a sofrer os danos da rebeldia. Talvez você tenha orado e perguntado: Senhor, por que está balançando tanto? É a hora, igreja, às vezes a gente pegar, fazer uma reanálise da nossa vida, das nossas ações e ver: será que é por causa da minha rebeldia? Será que é por causa que era para estar fazendo outra coisa e estou fazendo coisa que o Senhor não queria? Será que por aquilo que eu estou me dedicando não era aquilo que o Senhor queria que eu me dedicasse? E muitas das vezes a igreja saímos fazendo e deixamos de perguntar para Deus. Jonas fez o que ele achou que deveria fazer. E agora aquele barco inteiro está sofrendo com aquelas fortes ondas. Ninguém entende o que está acontecendo, mas tem um lá dentro daquele barco que sabe por que está acontecendo. Estão entendendo? Estão entendendo a profundidade? Talvez a igreja, para muitos que estão vendo aí as coisas acontecendo, acha que tudo é uma ordem natural das coisas. Mas não, igreja.
A palavra de Deus você vai ver a vida lá, vamos voltar lá no Antigo Testamento, quando Saul é ungido rei. Saul foi ungido rei, o primeiro rei daquele povo. Olha só que honra, foi escolhido, sabe por quê, igreja? O Senhor achou graça dele, porque ele tinha um fôlego, uma destreza atrás dos animais lá que haviam se perdido. O Senhor falou: olha o cuidado que ele tem, o zelo que ele tem. Esse daí vai cuidar do meu povo. E começou bem. O Senhor começou com ele e começou a vencer batalhas. E muitas das vezes a gente começa assim, a gente começa bem, o Senhor conosco, nós vamos vencendo batalhas, as coisas vão acontecendo e nós vamos lá e glorificando a Deus, exaltando o Senhor. Aí de repente, igreja, a palavra do Senhor diz que Saul começa a desobedecer. Ele decide tomar suas próprias razões, tomar seus próprios caminhos. E o Senhor fala: mata todos os animais, mata o teu rei. Ele decide poupar animais, decide poupar reis. E por último ato, igreja, ele tinha que aguardar o profeta para apresentar uma adoração ao Senhor. Mas olha só o destino, como é que funciona as coisas, igreja. As coisas ao redor não param. Nós que temos nossa vida devocional com Deus, somos fiéis a Deus, mas o mundo não para. As coisas estão acontecendo, irmãos, ao nosso redor, e às vezes nós olhamos e nos desesperamos e esquecemos daquilo que Deus tem para nós, aleluia. Ei, aprende uma coisa que Jesus Cristo colocou lá atrás, aleluia. Logo quando foi afrontado, as pessoas perguntaram: mas a quem, aleluia, nós devemos adorar, aleluia? Aí mostrou lá, aleluia, e Jesus vai dizer para ele: gente, aprende uma coisa, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus, aleluia. E o que Deus queria de Saul? Aleluia, queria obediência. Queria que ele apresentasse ali, aleluia, obediência. Mas de repente seus soldados, Saul está esperando o profeta. E o profeta, igreja, olha só que interessante, o texto diz que o profeta estava demorando. O profeta de fato estava demorando. E o exército veio informar para ele, falou: olha, o exército inimigo está se reunindo aí e já está nos cercando. Se nós nos mobilizarmos e nos colocarmos nas posições, nós vamos perder a guerra. Vamos, Saul, se move, Saul, vamos, Saul. E a vida é assim. E aí Saul, tomado ali na pressão dos seus homens, perdendo já a credibilidade do seu exército, por estar esperando no Senhor. O mundo é assim, as pessoas vão fazer assim. Ei, mas aprende uma coisa, aleluia. Ele foi lá e sucumbiu à vontade do Senhor, mas em seguida o profeta chegou e disse: mas por que você fez isso? Ei, perca tudo, viva como Jó, mas não perca a sua comunhão com Deus. Glória a Deus, aleluia. Não perca, porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Aleluia. Aleluia. Foi Ele que criou o céu, foi Ele que criou a terra. Aleluia. E depois desse dia, vai lá no texto e vê como que foi a vida de Saul. Era para ser uma vida gloriosa, mas sem a presença de Deus não dá para viver. Sem a presença de Deus, irmãos, não dá para viver. E agora o barco está sendo chacoalhado por uma rebeldia de um homem. Você viu o que aconteceu na vida de Saul? Vocês estão vendo no texto que está acontecendo na vida de Jonas? Aleluia. E agora os homens ali começam a procurar e querer saber o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada nessa embarcação, vamos descobrir. E ali começa uma enquete lá dentro daquele barco.
E as pessoas começam ali a questionar um ao outro. E aí quando Jonas se apresenta, as pessoas falam, puxa vida, então é isso. Então é isso. E Jonas fala, olha gente, vou fazer o seguinte, é só você me jogar, me lança. E aí vocês vão ser salvos. Só que, igreja, acontece algo aqui que eu quero chamar a atenção da igreja. Os homens, na hora antes de lançar Jonas, os homens começam a estar preocupados, falando, mas peraí, se esse homem é um homem de Deus, e nós lançar ele no mar, será que o Senhor não vai se enfurecer de nós, e vai terminar de matar nós? Não, nós vamos lançar você não. E Jonas o convence a que é necessário ele ser lançado. Sabe o que eu aprendo com isso? Que às vezes os que estão de fora têm mais temor de Deus do que aqueles que estão de dentro. Enquanto uns estão temendo, outros perderam o temor, estando dentro da casa. Os que estão de fora às vezes têm mais temor do que estão de dentro. Essa mensagem não é para aqueles que estão lá fora, mas essa mensagem é aqueles que estão dentro. A palavra de Deus fala que Jonas é lançado ao mar. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor enviaria um grande peixe e captura Jonas ali. Agora Jonas está na profundeza do mar, dentro de um grande peixe. A Bíblia vai dizer que ele fica 3 dias e 3 noites dentro desse peixe. Então Jonas faz uma oração. Aleluia. Então Jonas ora no capítulo 2. Aleluia. Versículo 2. Em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No meu desespero eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus, aleluia, é fiel, irmãos. Nós somos infiéis, mas o Senhor é fiel. Nós somos falhos, nós somos fracos, mas o Senhor, Ele é fiel. Aleluia. Deus, aleluia. Irmãos, a palavra de Deus diz que o profeta chega em Nínive. Eu estava pesquisando um pouco sobre Nínive. Era uma cidade conhecida pela a sua riqueza. Era lugar de embarque e desembarque. E olha só que interessante. Ela era conhecida por ser uma cidade rica, que tinha uma grande força militar, bem como conhecida pela sua violência e maldade e mentiras. Era uma cidade poderosa, era uma cidade que tinha uma grande influência, mas ela era muito conhecida pela sua violência, pela sua maldade. Nínive era uma cidade rica, com grande força militar, mas também uma cidade muito violenta e com muita maldade. Esse era o contexto. A palavra de Deus diz que Jonas chega em Nínive. Olha só. E o Senhor determina que ele pregasse. A palavra do Senhor fala que Nínive era uma cidade muito grande. E que Jonas, para percorrer a cidade toda, demorou 3 dias. 3 dias, 3 noites no ventre do peixe, mais 3 dias pregando a palavra de Deus. O cenário, igreja, para os olhos humanos, era um cenário difícil. Para muitos poderiam imaginar, falar, olha, vamos colocar aqui, vamos, sei lá, tentar aqui mencionar. Existem alguns países que, se você pregar a palavra de Deus, você é preso,
Tem uns países que você é condenado até a pena de morte. Jonas está comparando aqui, arriscando a sua vida como ele estivesse pregando a um desses países. E você vê que a preocupação de Jonas não é morrer, não é ser morto, não é ser preso, não é ser açoitado. Não. A preocupação de Jonas não era essa. A preocupação de Jonas no capítulo, aleluia, o capítulo 4, vai nos dizer aqui, a preocupação de Jonas, aleluia, era que a misericórdia de Deus era tão grande, e era um Deus tão compassivo e paciente, e cheio de amor, que ele prometia castigar Nínive. Mas Jonas temia que o Senhor pudesse se arrepender e poupar Nínive. Ou seja, Jonas era um profeta esperto, que quando ele recebeu a mensagem de Deus, ele sabia que o Senhor, aleluia, queria salvar. Glória a Deus. O Senhor não queria destruir, o Senhor queria salvar. Glória a Deus. Muitas das vezes, irmãos, uma palavra vem de advertência contra nós, e nós olhamos falando assim: nossa, Deus não gosta de mim. Não, igreja, aprenda hoje aqui nessa noite. Deus não quer, aleluia, não quer nos matar. Deus quer nos salvar. Aleluia. Aleluia. Mas a salvação vem com arrependimento. O Senhor falou: 40 dias, profetiza lá, 40 dias. Se não se arrepender, essa cidade vai ser destruída. Imaginem. Não era qualquer cidade não, irmão. Você viu que eu destaquei? Uma cidade forte militarmente. Que podia falar, mas quem vai destruir a gente? Como assim? Né? Tem força, tem riqueza, tem recurso. Como assim destruir? Não vai ser fácil não. Mas a palavra de Deus vai dizer que aquele povo recebe a palavra e começa um grande jejum. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Começa um grande jejum. Se veste de saco de pano e começam a proclamar um grande jejum. Aleluia. No capítulo 4 vem a oração de Jonas. Eu sabia, Senhor. Por isso que eu não queria vir. E é o ponto da mensagem. Eu sabia. Aleluia. Jonas sabia. Ele sabia do amor de Deus. Ele conhecia o amor. Sabe o que nos falta às vezes, irmãos? Nós entendemos e compreendemos esse amor. Talvez nós seríamos mais tolerantes. Talvez nós seríamos mais respeitosos. Talvez nós seríamos mais pacientes. Talvez nós seríamos mais, vamos dizer assim, mais solícitos. Sabe, não sei se você já ouviu alguém desabafando: já ajeitei tantas vezes, mas não muda, a pessoa não faz, a pessoa nisso, a pessoa naquilo, aquilo. Sabe, irmãos? E às vezes a gente não entende. A gente não entende. Às vezes, irmãos, eu encontrava muitos familiares das pessoas nas casas de recuperação, e às vezes a gente depara muito com aquela situação, né, da segunda, terceira, quarta, quinta internação. E a sensação que dá que cada internação que a pessoa é submetida, mais difícil é. E de fato, muitas das vezes é isso mesmo, porque a pessoa já sabe como é que funciona uma casa de recuperação. E às vezes, se ela não colocar na cabeça dela mudar, não muda. Você pode ter o melhor tratamento, você pode ter a melhor versão médica, você pode ter o melhor terapeuta, você pode ter o que for, mas se o seu coração não voltar e falar assim: eu quero mudar, não vai ter mudança. Então, o mais difícil, igreja, é o que o profeta foi fazer ali. Ele foi falar para as pessoas mudarem. Ele foi falar para as pessoas que elas tinham que se arrepender. E só que existe um que lá do alto pode olhar assim para nós embaixo aqui e falar: ó, esse ou essa verdadeiramente se arrependeu. Esse não se arrependeu. É Deus.
É um critério fino, é um critério, irmãos, que é muito difícil de nós conseguir entender. E às vezes nós falamos, não, esse não se arrependeu não, essa não se arrependeu não, esse não merece, essa merece. E criamos nossos critérios. E Deus não está dizendo isso aqui. Deus quer que nós façamos o ID. E seja quem for, a palavra tem que ser pregada. Seja qual ambiente for, a palavra de Deus tem o seu poder. Jesus morreu na cruz, igreja, para que houvesse salvação para o mundo. Para o mundo. Eu estou vendo o que está acontecendo aí fora, eu sei, eu ouço o noticiário. No Brasil, essa semana foi uma bomba, né? Uma bomba. Eu vejo as políticas internacionais se envolvendo. O que cabe a nós, igreja, como cristãos, no meio de tanta turbulência, tantas coisas acontecendo, o que cabe a nós? Cabe a nós, igreja, é continuar pregando a palavra de Deus. Eu não sei o que vai acontecer, as pessoas diante de tanta insegurança, pastor, vai faltar as coisas. Irmãos, sabe, basta o seu mal de cada dia. Glória a Deus. Basta o teu mal de cada dia. O que vai ser amanhã não está no meu controle, não está no seu controle, nem daquelas autoridades que estão gritando aí. Está tudo nas mãos de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas uma coisa eu falo: quando há uma alma rendida ao Senhor, a festa não se salva. Aleluia. E o Senhor só quer mostrar para Jonas. O Senhor só quer mostrar para Jonas o tamanho do teu amor. Então o Senhor vai dizer para Jonas o seguinte, versículo 4, eu vou finalizar. Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, e ela secou-se. Versículo 8. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer, e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Aleluia. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria ter pena dessa grande cidade? Amém, igreja? Glória a Deus. Vocês entenderam aqui? Amém. Que Deus quer mostrar para nós? Deus quis mostrar para Jonas. Jonas amou tanto uma planta que nasceu num dia e morreu no outro, mas não conseguia amar uma cidade inteira que foi criada por nosso Deus. Deus queria mostrar para ele: imagina eu que vim nascer cada um de vocês, de cada um que está aí fora. Deus viu, Deus formou, Deus criou, Deus viu crescer. Deus, lá no texto de Jeremias: desde o ventre da tua mãe eu te conheço. Eu te conheço. Aleluia. Você acha que o Senhor não ama? Ama. O Senhor ama. O Senhor gosta. Mas às vezes, igreja, falta para nós entender e compreender esse amor. E vou dizer mais: esse amor não é um amor fácil de compreender. Não é um amor fácil de compreender. E vou dizer, talvez eu fale aqui, talvez muitos que estão aqui talvez nunca entendam.
suporta. É um amor que ultrapassa barreiras, ultrapassa limites. É um amor, igreja, que mesmo num cenário devastador, ele traz esperança. E isso daí, igreja, eu ouso dizer que só através do Espírito Santo de Deus que nós possamos compreender isso. Só através do Espírito Santo de Deus ministrando nosso coração nós conseguimos amar nesse ponto que Deus está mostrando aqui. Né? Tem aquele texto famoso: Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para que sofresse e morresse por nós. Aí tem louvores que diz assim, né? Mas que amor é esse? Porque é muito difícil de compreender. É muito difícil. A razão nunca vai conseguir explicar isso. Mas aquele que já sentiu, aleluia, aleluia, sabe do que eu estou falando? Sabe o que é esse amor? Aquele que já recebeu esse amor, aquele que já teve a mão estendida, aquele que no momento difícil teve ali, aleluia, a presença de Deus na tua vida. Sabe do que eu estou dizendo? Conhece desse amor. E é por isso nessa manhã que nós estamos aqui. E para esse amor e essa chama não se apagar, igreja, nós não podemos fugir. Nós temos que continuar levando esse amor. Vamos colocar de pé? Glória a Deus, aleluia. Nós temos que continuar pregando esse evangelho. Não com raiva, como Jonas estava. Não com ódio, esperando o outro cair. Vamos esperar. Aquele pastor aprontou. Vamos esperar, ele vai cair. Aquele cantor. Igreja que eu estou vendo nesses últimos dias. Os cantores acusando os cantores. Os pregadores falando mal dos pregadores. Sabe? Igreja falando mal de outra igreja. Aquela coisa. A igreja não foi chamada para plantar isso. A igreja foi chamada para plantar amor. Foi chamada para plantar a sua palavra. Mas está um movimento aí, igreja, muito esquisito. Mas a palavra de Deus diz que conhecerão aqueles que servem e aqueles que não servem através dos teus frutos. Quais são os teus frutos? Sabe o que me alegra, irmãos, durante tanto tempo servindo a Deus? Eu confesso para os irmãos. Sabe o que me alegra? Às vezes eu recebo uma ligação do nada, que você deve ter recebido, uma ligação aleatória. Aí a pessoa fala assim: paz do Senhor, irmão André. Fala, paz, quem está falando? Você não lembra? Eu sou fulano de tal. O Senhor orou na minha casa. O Senhor me batizou. O Senhor ganhou meu filho para Jesus. Glória a Deus. O Senhor, sabe, eu fico vendo assim, falando: Jesus, eu nem lembrava mais disso. O Senhor, naquele momento que eu estava passando dificuldade, o Senhor te enviou lá e falou isso para mim. E você me ajudou. Nunca esqueço desse dia. Eu nunca esqueço dessa data. Eu nunca esqueço dessa ocasião. Irmão, meu coração se acende de alegria. Falou: o Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, que nos proporciona, aleluia, esses momentos. E o Senhor quer fazer você viver esse momento. Sabe, igreja, talvez, eu vou conjecturar aqui, tá? Talvez Jonas, que o texto termina, né? Depois que o Senhor fala isso, o texto termina. Mas eu fico imaginando agora Jonas, porque a Bíblia fala que Jonas estava olhando para a cidade. Depois vocês lêem o texto, para ver o que ia acontecer com a cidade. Tipo assim, eles se converteram agora, mas daqui a pouco eles voltam a fazer o que estavam fazendo antes. Eu estou conjecturando aqui, tá, igreja? O Senhor resolveu salvar. Senhor, você vai se arrepender, viu? Ter salvado isso daí. Isso daí vai aprontar. Muitas das vezes, irmão, passa isso na nossa mente. Eu fico imaginando agora, depois que o Senhor deu esse sermão para Jonas falando assim: rapaz, a misericórdia de Deus é tão grande, e Deus, pela sua misericórdia, me usou para fazer uma cidade tão terrível jejuar e se arrepender. Aleluia. Vocês estão vendo o tamanho do poder de Deus? O tamanho da misericórdia de Deus? E
pode ser, igreja, que essa cidade aqui, esse povo que estava aqui, foram salvos. Porque de verdade se arrependeram, o Senhor poupou. E a salvação chegou para essa cidade. Aleluia. Através da vida de um homem. E pode ser através da tua vida. Feche seus olhos. Senhor Jesus, a Ti, Pai, eu te clamo, Pai, te agradeço. Por mais uma vez, Senhor, ter falado aos nossos corações. Toma, Senhor, cada família aqui representada, cada missionário, cada pessoa que tem um chamado, Senhor, na tua casa, que tem algo, Senhor, tremendo para se fazer. Tira, Senhor, toda covardia. Tira, Senhor, Pai querido, toda timidez. Tira, Senhor, o medo. Tira, Senhor, meu Pai amado, a falta de amor, a falta de empatia. Derrama de Ti, Senhor, o Teu amor sobre nós. Derrama, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua bondade, da Tua fidelidade. Senhor Jesus, arranca de nós, Senhor, o nosso eu. Arranca de nós, Senhor, a nossa vaidade. Arranca de nós, Senhor, meu Pai querido. Eu faço, eu aconteço. As coisas são feitas, Senhor, se eu fizer. Senhor, arranca de nós, porque nós sabemos que o poder, que a majestade, aleluia, é sua. Que o Senhor salva, Senhor Pai. Que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, e assim seja feito, Senhor, em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, amém.